irmãos e irmãs. Espero que todos estejam bem, em paz e com saúde. Vamos hoje continuar a leitura do livro Ceifa de Luz. E hoje com o capítulo 15, cujo título é Conquista da Compaixão. Onde começa também com uma carta de Paulo para 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 7, onde Paulo nos diz: exercita-te pessoalmente na piedade. Essa é uma frase curta, né? Porém de grande lição. Exercita-te pessoalmente na piedade. Então, não é exigir que os outros tenham, né? Mas é o nosso exercício pessoal. O texto é relativamente curto, mas muito, muito rico. Vamos a ele. Não se conhece nenhuma conquista que chegasse ao espírito sem apoio na prática. Um grande intérprete da música não se manteria nessa definição sem longos exercícios com base na disciplina. Um campeão nas lides esportivas não consegue destacar-se simplesmente sonhando com vitórias. Então, a gente sabe que pessoas que conquistaram medalhas, que romperam barreiras, que quebraram recordes nos esportes, fizeram isso porque treinaram muito mais do que os outros. Porque superaram seus próprios limites, porque acreditaram que isso fosse possível. E com certeza não foi fácil para eles. Pensaram em desistir muitas e muitas vezes. Muita gente disse para eles que eles não conseguiriam, que eles deviam desistir, que isso era impossível, porque aquele recorde era impossível de ser quebrado, ou que tocar aquele instrumento não era para ele. Einstein, por exemplo, ouviu de sua professora de matemática, na quinta série, que ele era uma criança limítrofe, que ele nunca aprenderia, que ele só chegaria até aquele ponto, que ele é incapaz de aprender ou de passar daquele ponto. E quem diria hoje, né? A gente vê até onde Einstein chegou. Uma das mentes científicas mais brilhantes que se tem conhecimento. Então, muitas pessoas vão dizer que a gente não consegue, porque elas só conhecem aquilo que os olhos veem, elas não sabem de nós. E muitas pessoas vão dizer que a gente não consegue, que a gente não é capaz, porque elas nos enxergam com os limites dos próprios olhos. Então, a gente não pode permitir que os olhos dos outros sejam o nosso limite, né? Que sejam as nossas barreiras, que elas determinem até onde a gente pode chegar. São os nossos sonhos que devem fazer isso. Continuando a leitura. Nos dons espirituais, os princípios que nos regem as aquisições são os mesmos. Então, se a gente quer ter um dom espiritual, ou adquirir paciência, a gente quer amar melhor, a gente quer agir de forma mais honesta, ter mais plenitude na forma de agir com as pessoas, ser mais beneficente, mais indulgente, todas essas qualidades que a gente venera tanto, elas não virão de graça, elas precisam de prática. E a prática é todo dia. Não é simplesmente quando a gente está na frente de pessoas estranhas ou no meio de uma multidão, para que todo mundo olhe, grave e isso apareça nas redes sociais e todo mundo aplauda. Essas atitudes são, e as mais difíceis de serem feitas são dentro da nossa casa. Nas paredes que regem lá, que ninguém está vendo, que ninguém vai aplaudir. Essas são as formas, né, mais sublimes de mostrar as nossas melhores qualidades. Se quisermos que a piedade nos ilumine, é imperioso exercitar a compreensão. E compreensão não vem a nós sem que façamos esforço para isso. A gente quer muito que Deus nos compreenda, o que as pessoas nos aceitem como nós somos. Mas será que nós aceitamos as pessoas como elas são? Será que nós olhamos os dois lados da história? Será que a gente ouve os dois lados antes de fazer um julgamento, antes de proferir uma crítica, uma ofensa, antes de acreditar naquilo que foi dito? A gente vê, por exemplo, nas redes sociais hoje, questão de política ou de qualquer pessoa na mídia,
Alguém coloca uma falsa informação e muita gente compartilha, sem saber se aquilo está sendo verdadeiro ou não. Então, e se for verdadeiro, será que vale a pena eu compartilhar? Será que vale a pena eu passar adiante uma notícia ruim que denigre a imagem de alguém? E por que eu faria isso, né? Vai salvar a vida de uma pessoa? Vai salvar uma população de um mal maior? Se sim, ótimo, né? Mas com um embasamento científico, com uma pesquisa, não simplesmente por uma fofoca, né? Porque se fôssemos nós, o item da fofoca, a gente não gostaria que fosse nada, fosse compartilhado. Continuando a leitura, né? Aceitemos assim as nossas dificuldades por ocasiões preciosas de ensino, sobretudo no relacionamento uns com os outros. Nesse sentido, o que nos contrariam se nos mostram como sendo os melhores instrutores? A gente sabe que dentro da nossa casa, nossa família, os mais próximos são aqueles que muitas vezes nos criticam, nos contrariam, nos dizem que não é assim que faz, não é assim que eu quero, assim não tá certo. E muitas vezes a gente se revolta, né, com essas negativas. Mas eles estão ali para nos apontar, muitas vezes, os erros que a gente comete. Afinal, é dentro da nossa casa, da nossa família, do nosso círculo mais próximo, que estão aqueles que nos conhecem não só desta, mas de muitas outras encarnações. Mesmo que não de forma consciente, eles conhecem quem nós somos, né? A nossa história. Nós conhecemos também a história deles. Então, nós, de certa forma, intuídos por este conhecimento do passado subconsciente, nós acabamos nos cobrando, nos exigindo e nos instruindo. Somos professores uns dos outros, né? Essa crítica é muitas vezes dura, mas necessária. E é claro que tem muita crítica que não serve. Então a gente tem que ter também o bom senso de se olhar, de perceber se aquilo tem valor. E aí vale uma grande lição de humildade, né? De você se olhar e dizer, não, puxa, é verdade, eu exagerei, não é verdade, eu errei. Fazer uma autocrítica e aceitar, pedir desculpas, perdão, quando for necessário. Mas também tem crítica que não vale, que muitas vezes é regido pela inveja de outra pessoa. Então, fazer esse balanço, né, do que é necessário, do que é proveitoso, melhorar em si aquilo que pode ser melhorado e também não dar valor para aquilo que não serve para nós. Na leitura, continuando. Se alguém comete uma falta, reflitamos na doença mental que lhe terá ditado o comportamento. Porque tem gente que erra por falta de conhecimento também, né? Por erros do passado, porque ainda não aprendeu aquela lição. Se um amigo nos abandona, imaginemos quanto haverá sofrido no processo de incompreensão que o levou a se afastar. Muitas vezes não era um amigo de verdade, né? Alguém que precisava do nosso conselho, da nossa intervenção, de algo que veio nos ensinar ou que aprendeu conosco e passou pela nossa vida. Nem todo mundo precisa realmente ficar, né, eternamente ao nosso lado. A gente não pode ser tão egoísta a esse ponto de achar que ninguém nunca vai nos abandonar. E tem pessoas também que nos vão compreender nossa atitude. Tem gente que acha que o mundo gira dentro de si, dos próprios problemas, e quando você enfrenta os seus e não pode dar atenção aos seus amigos, eles acham que você simplesmente os abandonou e você não é um amigo ou uma amiga verdadeira, e aí para de conversar com você, de ter o contato e acha que você é egoísta ou não precisa, mas não importa o que a pessoa acha, né? O mais importante é as nossas preces para que a pessoa fique bem, fique em paz e que um dia compreenda. Pensa na insatisfação enfermiça dos que se fazem perseguidores ou na dor dos que se entregam a esse ou aquele tipo de culpa. Compaixão é a porta que se nos abre no sentimento para a luz do verdadeiro amor. Entretanto, notemos, ninguém adquire a piedade sem construí-la. Então, nos coloca aqui um exercício para que a gente sempre olhe para o outro, principalmente para aquele que nos ofende de alguma forma, para aquele que nos causa certa dor ou angústia, dúvida,
Imaginar por que situações aquela pessoa pode estar passando. Muitas vezes as pessoas xingam as pessoas que passam correndo na rua, um carro que sai buzinando, nervoso no meio do trânsito. Às vezes parar para imaginar pode ser imprudência, pode ser uma pessoa folgada, né? Uma pessoa espaçosa, pode, mas também pode ser alguém socorrendo alguém. Pode ser alguém passando por um momento de desespero. E no momento de desespero a pessoa realmente não raciocina. Então, se colocar às vezes no lugar do outro e pensar por que situações a pessoa pode estar passando para agir daquela forma. E como a gente não vai saber a resposta, colocar aquela pessoa em prece e pedir a Deus que oriente, que aquela pessoa tenha luz e paz, porque todo dia, todo mundo um dia vai aprender. Todos nós estamos fadados à luz. Nós vamos chegar lá numa consciência maior, mais plena, vivendo mais pelo amor do que pela dor. Só que esse caminho é tortuoso, é difícil de chegar. Nós estamos vivendo hoje um momento que será contado na história daqui a alguns anos. Imagina o trabalho que dará para os professores de história, né? Contar como é que foi o ano de 2020. Então, que eles tenham, daqui a alguns 30, 40 anos, muita compreensão de tudo que está acontecendo. E nós vamos contar para quem viver até lá, para os nossos netos e bisnetos, como é que foi esse ano. Como é que foi viver esse tempo de história. Nós vemos parte disso. E talvez lá nós compreendamos as ações de algumas pessoas que hoje a gente não compreende. Talvez as pessoas hoje vão pensar lá na frente, eu devia ter feito isso, devia ter feito aquilo. Então, vamos pensar um pouquinho mais na frente, né? O que que nós gostaríamos que fosse feito? O que que nós gostaríamos de contar para as pessoas que virão por aí e que nós fizemos? Pequenas ações, coisas muito aparentemente sem sentido, sem importância, mas que são fundamentais. Muitas vezes um pão para um vizinho, um pão francês ou um saco de arroz que está às vezes um pouquinho a mais para você. Ou dividir aquele saco de arroz que você sabe que você vai ter mais um no mês que vem. São atitudes pequenas, mas de grande importância para a sua consciência, para a piedade que a gente sabe que Cristo hoje nos faz refletir para o bem maior. Fiquem em paz.